Olá pessoal, estamos iniciando aqui o programa do Você Eleito. Muito feliz aqui hoje com duas feras, Maurício Zedrick e o meu querido Giovanni Bill. Fala, meu irmão. Muito feliz aí estar com vocês e a gente já começa esse bate-papo aí, bem descontraído, direto a um ponto. Importante para as pessoas que não conhecem vocês, esse é um momento muito legal para vocês se apresentarem e tornar-se ainda mais conhecidos. Maurício, obrigado aí por atender o nosso convite e dedicar o teu tempo, a gente sabe como é que é a agenda, para estar aqui conosco. E eu peço a gentileza aí, pro pessoal que não te conhece ainda, por favor. Jonathan, para nós é uma grande felicidade poder estar aqui contigo. O programa Você Eleito é um modelo de levar informação de qualidade para quem acompanha as nossas redes sociais, os nossos canais, onde a gente tem a oportunidade de trocar ideia, quais são os nossos valores, quais são as nossas entregas e realizações, mas sobretudo o propósito, porque que a gente está num momento pré-eleitoral, colocando o nome à disposição de Novo Hamburgo, da região, do Rio Grande, do Brasil. E para quem não me conhece, eu tenho a felicidade de ter começado muito novo lá em Porto Alegre, assim como o Giovanni Bill é vereador lá, também fui com a minha primeira candidatura com 19 anos. Uma coisa de reunir a vontade, o ímpeto do jovem em fazer mudança, através de uma pauta que eu muito me dediquei a vida toda, que é o voluntariado. Aquela história de construir ponte que junta quem tem com quem não tem, quem pode com quem não pode, quem precisa com quem pode trazer uma palavra, uma experiência, um aprendizado. E me elejo vereador em 2004, em Porto Alegre, fui líder do governo Fogaça lá na Câmara, depois fui secretário de obras de Porto Alegre, assumi uma grande experiência, uma grande oportunidade de levar serviços para a capital, e aí me reelejo como vereador mais votado do sul do Brasil, com quase 16 mil votos em 2008. E aí começou uma jornada pelo Rio Grande. A gente viu que Porto Alegre, a gente tinha feito e plantado boas sementes de esperança, boas sementes de entender que a política é um canal de esperança e de transformação, quando é feita por gente séria fazendo política séria. E aí a gente concorreu, eu concorri em 2010 a deputado federal, cheguei a assumir o mandato, mas a convite do governo do estado, secretário de uma pasta chamada Secretaria da Micro e Pequena Empresa, quando a gente inventou um programa que muito trouxe recursos aqui para Novo Hamburgo, para São Leopoldo, para a região, era o Programa Gaúcho de Microcrédito. E depois disso me tornei deputado estadual aqui do Rio Grande, imprimi uma campanha muito, muito forte para mostrar que novas ideias podem trazer novos resultados. Fui candidato a prefeito em Porto Alegre em 2016, a época e oportunidade que eu conheci o Bill, uma campanha que era nós contra o recurso, o poder, a fama de tantos candidatos, mas nós peregrinamos ali um caminho que naquela eleição nós alcançamos quase 100 mil votos em Porto Alegre. E foi uma eleição marcada por alegria, felicidade, que me levou depois a ser deputado federal. E em Brasília tive o privilégio de poder trabalhar muitos temas que são importantes. Eu já tinha aqui no Rio Grande do Sul, como deputado estadual, aprovado o cadastro de pedófilos, que é uma bandeira que eu não abro mão de lutar. Tema que eu levei para Brasília. Nós levamos ideias e valores para o Congresso Nacional do investimento da micro e pequena empresa, no Banco de Combate ao Câncer, na Lei do Bom Samaritano, uma alteração do Código de Trânsito Brasileiro para fazer com que as advertências pudessem ser convertidas, as multas pudessem ser convertidas em advertência. Que a gente vê muito de uma indústria de multa querendo lucrar em cima do motorista, que muitas vezes, por desatenção, por má sinalização, acaba errando. E aí, quando a gente tem a oportunidade de vir num programa como esse, que leva informação de qualidade, a gente tem aqui a alegria de poder compartilhar das vivências, das histórias, e eu e o Bill há muito tempo a gente trabalha junto. Então, nada melhor do que eu poder estar com esse meu irmão aqui, apresentando a vocês um pré-candidato a deputado estadual que me orgulha muito fazer campanha e trabalhar ao lado. E pegando esse gancho aí, depois a gente vai falar do cadastro, né, que é algo que tem sido solicitado, né, para o pessoal se debruçar em cima aí e aprender e entender sobre essa questão do cadastro de pedófilos, dentre outros temas. A gente vai, segura aí que a gente vai tratar. E meu amigo Giovanni Bill, quem é Giovanni Bill? Primeiramente, boa tarde, né, Jonathan? Obrigado pelo convite. Tô aqui com meu irmão Maurício Zedrick. Quem é Giovanni Bill? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, como diria Belchior, né? Eu sou um jovem sonhador com sede de justiça social que vem trilhando uma trajetória de luta, de superação
e entendendo que dá para fazer uma política do bem, que dá para construir muitas pontes, como o Maurício aqui disse, muitas pontes. Então a gente vem construindo essa história. Hoje, atualmente, eu sou vereador da capital do Rio Grande do Sul, vice-presidente do Legislativo, faço parte da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Me elegi a primeira vez em 2020, me reelegi em 2024, e a gente continua atuando aí pela cidade, com um olhar para o nosso estado do Rio Grande do Sul, e sempre sonhando, acreditando que dá para a gente sonhar com o Rio Grande do Sul forte, pungente, com oportunidade. Esse é o Bill. Bora, Bill. Bora, Bill. E diga-se de passagem, João, o vereador mais votado do Podemos do Rio Grande do Sul. Sabe? É um cara que... Tá com moral. Não, ele tá com uma grande moral e tá com um trabalho. Eu vou apresentar o Bill para vocês. O Bill era o maior questionador das decisões e obras que a Prefeitura de Porto Alegre podia fazer. Porque ele foi conselheiro do orçamento participativo. Incomodava. Era um guri que chegava de skate e quando pegava o microfone, transformava num líder de multidões, porque ele vocalizava aquilo que as pessoas estavam sofrendo. E não só alertava pelos problemas, mas também ajudava a construir solução. É isso aí. O que fez com que ele pudesse hoje ser um vereador dos mais reconhecidos e mais respeitados da Câmara de Porto Alegre. Tanto é que se tornou vice-presidente. E tá pautado na vida um mandato de entrega, sabe? Sem ter perdido a essência dele. Ele continua sendo esse líder comunitário, porque quando tá nas comunidades de Porto Alegre, ele não tem receio de admitir muitas vezes as falhas, mas ajudar também a superá-las. E é o que ele tem entregado aqui no Rio Grande do Sul inteiro. Isso é bacana, né? E é bom que tu tem um cabo eleitoral aí ferrenho, né? Maurício, sobre o cadastro, que me foi pedido aqui, sobre o cadastro de pedófilos. Eu quero que tu explique um pouco aí para quem tá nos assistindo, qual é a diferença, o que engloba, qual é a relação com o cadastro nacional? Jonathan, vamos lá. O cadastro de pedófilos, como nós, em 2015, protagonizamos aqui, eu era deputado estadual, sempre tive uma atuação muito próxima dos conselhos tutelares. Inclusive, nosso trabalho conjunto é fazer com que mais qualificados os conselheiros possam estar para defender aquilo que é o momento da primeira infância. Às vezes a inocência de uma criança, de um adolescente é rompida por conta de um abusador, de um monstro que comete um crime que muitas vezes não deixa cicatriz, mas traz uma marca eterna para a vida da pessoa, transforma ela, inclusive muitas vezes leva suicídio, leva a pessoas adultas violentas, ou a depressão. Então, quando nós construímos o projeto do cadastro de pedófilos aqui do Rio Grande do Sul, foi mirando aquilo que nós acompanhamos no mundo inteiro, em especial aquilo que existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tu pega o teu celular, tu coloca a tua localização, e o banco de dados de investigação dos Estados Unidos, que é específico sobre crimes sexuais contra crianças, identifica a tua posição e georreferencia todos os abusadores, todos os criminosos que estão ao teu entorno, da foto, da telefone, da onde mora, da o carro que usa, da tatuagem que tem. Porque lá nos Estados Unidos a lei é muito dura e falta para nós a perseguição de que os crimes no Brasil sejam verdadeiramente punidos como são tipificados. Lá, o pedófilo não pode ficar perto de uma praça onde tem criança. Não pode morar perto de uma creche. Não pode ser motorista de van escolar. Por quê? Porque a incorrência desses crimes, a reincidência é muito grande. E, infelizmente, o caso de pedofilia, para que tu que está nos assistindo, 90% das vezes acontece com alguém que detém a confiança do núcleo familiar. É uma autoridade. É uma autoridade para aquela família. Para a família. Tá? Pega os casos aqui. São pais, avós, tios, irmãos, vizinhos. É o pastor, é o padre, é o motorista da van, é o professor, é um instrutor da academia, que detém a confiança da criança e ela é levada inocentemente para a pior experiência que ela pode assumir na vida. Então, quando nós montamos esse cadastro aqui no Rio Grande do Sul, a gente pretendia que ele seguisse a mesma ordem. Nós vencemos, eu me lembro que eu era vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia, brigas homéricas para defender que o criminoso precisa ser exposto. Porque o grande problema que tem hoje na pedofilia é que não se expõe por receio de conduta social,
porque faz parte da família. E essa exposição é o que protege vidas. É o que protege a criança de ter novamente ser abusada, é o que protege o amiguinho dela quando vai na casa ser abusado. E esse cadastro nasceu, foi aprovado, em parceria com a Associação dos Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul, e friso aqui, porque foi um testemunho muito importante, o presidente à época se emocionou, foi a primeira vez que ele tinha sentado com o governador do estado, para homologar, para sanção da lei. Por quê? Porque muitas vezes o Conselho Tutelar está reservado a uma sala no fundo da prefeitura, não tem carro, não tem motorista, não tem diária para poder fazer um curso de qualificação, lutam com o cabo da daga. E isso não está certo, porque o maior bem que a gente tem são as nossas crianças. Então, fica aqui um serviço. O cadastro do Rio Grande do Sul é uma realidade, existe, ele une os atores que combatem a pedofilia, mas o teu papel é muito importante, porque aqui tem um disque denúncia anônimo, que é o Disque 100, pode levar qualquer informação, tu não precisa se identificar, mas talvez a informação que tu esteja guardando sirva para a proteção de outras crianças que estão sendo vítimas desse abuso. São imagens, são vídeos, circulam na internet. O Bill muito me ajudou já com audiências públicas na Câmara de Vereadores para a gente poder mostrar o papel que tem isso. Mas, Maurício, tem um grupo, eu preciso entrar assim nessa pauta, tem um grupo aqui que ele é contra essa identificação dos abusadores, certo? Um grupo político que entende que isso é doença. Que isso é doença e que isso ia prejudicar o camarada ali de voltar à sociedade, etc. Como é que funciona o diálogo? Como é que tu ultrapassa de uma maneira convincente para fazer esse pessoal entender que não é assim? Com estatística. Porque a reincidência do crime de pedofilia é muito grande. E vamos lá, essa discussão a gente travou. E não são só ideologias, muitas vezes associadas à esquerda, que fazem com que construam uma fama, uma cortina de fumaça para revelar o verdadeiro criminoso. Tem hoje uma discussão muito grande no Congresso Nacional, nós aprovamos o cadastro de pedófilos nacional, até hoje ele não está sancionado, não está em execução, porque tem uma disputa jurídica com o Conselho Nacional de Justiça para entender o que é exposição e direito de imagem ou o que é a ostensividade que pode ajudar e reverter a proteção de crianças. E eu te digo isso porque recentemente, há pouco menos de 6 meses, um desembargador de Minas Gerais inocentou um maior de idade que havia casado com uma criança de 12 anos. Ele inocentou, ele disse que não há crime nisso. E em seguida começou a revelar os casos que esse próprio desembargador estava envolvido em indícios, em suspeitas de exploração, de abuso sexual contra menores. Então ele embaixo da toga dele, e aqui eu não estou condenando ainda porque não tem a conclusão do processo, mas ele embaixo da toga, se é um pedófilo, como é que ele olha o outro pedófilo? Amenizando. E geralmente hoje, tem um porquê. E hoje o Conselho Nacional de Justiça está atuando dessa forma, e eu não entendo o porquê. Porque o lugar do pedófilo é na cadeia, gente. O lugar de pedófilo é na cadeia. E diga-se de passagem, e aqui eu vou falar uma frase que pode chamar atenção, pode ser mal interpretado, mas eu não estou também com grandes preocupações sobre isso. A lei da cadeia é muito mais rígida que a lei do homem. Porque coloca um pedófilo, coloca um estuprador numa cela normal, vê o que os presos tem um surto de acompanhamento e de preocupação dos próprios presos, porque tem ética na bandidagem também. E eles não admitem esse tipo de ocorrência. Então, infelizmente, a gente tem que lidar com isso. Forçar, para que as nossas leis sejam respeitadas e que a gente possa definir que lugar de criminoso, lugar de pedófilo, não é em outro lugar senão a cadeia. Perfeito. Pegando esse gancho aqui, Giovanni Bill, vamos falar um pouquinho agora de um outro aspecto envolvendo jovens e crianças, né? O projeto Seja Livre. Opa! Eu acho que é um projeto que vale a pena a gente conversar um pouco aí para mostrar que existe um outro lado também, né? Que existe um lado positivo aí da nossa conversa envolvendo os jovens e crianças, e eu gostaria que tu falasse aí às pessoas sobre esse projeto. Então, o projeto Seja Livre, ele surge na região com o menor IDH da capital, né? Que é o bairro Mário Quintana, que carrega a marca de ter os piores indicadores, né? Desde adolescentes grávidas,
doenças sexualmente transmissíveis, menor renda per capita, metro quadrado mais violento do estado do Rio Grande do Sul por muito tempo, os lugares onde os crimes com maiores requintes de crueldade aconteciam são dentro desse território, uma população de mais de 60 mil habitantes, e eu estou lá dentro desse território como ativista social. Eu me pergunto por que ninguém está fazendo nada para os nossos jovens, né? E quando eu enxergo, ninguém estava se fazendo a mesma pergunta. Quem estava se fazendo essa pergunta era eu, né? Porque ninguém estava fazendo praticamente nada. Então a gente toma uma iniciativa, toma uma atitude. Lá no ano de 2008 para 2009, a gente começa um projeto social, uma escolinha de futebol, que depois se tornou num projeto de skate. Então a gente sempre usou o esporte como ferramenta de inclusão social. Nós levantamos uma bandeira de lutar por uma pista de skate no bairro, e essa bandeira se tornou um símbolo na minha vida até hoje, né? E a gente começou a envolver os jovens, e aí a gente eu descobri, Jonathan, uma coisa na minha vivência. Isso influenciou muito a minha tomada de decisão de entrar na vida pública, porque como voluntário, como ativista social, e tendo acesso a esses jovens, eu sempre usei o meu exemplo de superação, e eu sempre trouxe para a galera os lados ruins das decisões que eles estavam tomando. Gurizada, o crime não compensa, as drogas não compensam. E por muito tempo eu consegui fazer com que muitos mudassem de opinião em relação ao estilo de vida que estavam lidando. Tu era o irmão mais velho, então, o irmão mais resumindo. velho chamava a gurizada para trocar ideia, entendeu? Palestrava nos ambientes ali, e dizia, gurizada, vocês têm que pensar no futuro de vocês. Só que chegou um tempo, o Maurício sabe muito bem disso, que a gurizada começou a chegar a mim, Babil, aquelas palavras que tu me falaram me tocou e eu quero mudar de vida. Como é que eu faço para mudar de vida? E aí eu olhar pro meu... Puxa vida, eu não achei que fosse dar tão certo, né? O que eu faço? E eu olhar pro horizonte do meu bairro e não ter um lugar que encaminhasse para estágio, um lugar que oferecesse curso gratuito. Por diversas vezes mães vieram, Bill, aquele conselho que tu deu pro meu filho fez ele querer mudar de vida, só que eu não tenho passagem para ir lá no centro e escrever ele no CIEE para conseguir um estágio, o que eu faço? E eu olhar e falar, cara, o que eu faço? Né? Porque o que eu tô fazendo aqui é voluntário, eu consigo estar aqui. Aí foi onde eu entendi que, na verdade, o único lugar que gera oportunidades em quantidade e em qualidade é na política. Porque a gente só transforma a vida de alguém dando oportunidade para ela. E o único lugar que pode gerar política pública de oportunidade é a política. Então isso foi um dos fatores que eu comecei com o projeto, né? E isso fez eu entender que eu precisava estar na política também, para que nós tivéssemos a cultura, tivéssemos o esporte, mas que vai chegar um momento que a gente vai precisar dar uma oportunidade para esse jovem. Né? Então, o Seja Livre ele foi esse projeto que me impulsionou a entender a importância de eu estar na política. E aí a história conta, 2016, conheci um cara jovem querendo a prefeitura de Porto Alegre, foi quando eu conheci o Maurício, e a gente tem cada história da campanha. Eu consegui... Tem cada história da campanha, vou quebrar um pouquinho o protocolo. Eu acho que uma delas, sem citar nomes, acho que uma delas podia falar, né? Uma eu vou falar. Seguinte, reta final de campanha, meu nome crescendo, Maurício direto comigo nas agendas, e aí precisamos fazer uma carreata. Quer ter sucesso na campanha, tem que ter carreata. Né? Era o que todo mundo dizia, né? E eu, rapaz, vamos conseguir uns carros aqui. E aí, conseguimos lá uns 50 carros pra carreata. Tamo grandão, né? 50 carros pra carreata, mas seguinte, Bill, tem que ter um carro pra te estar em cima, pra abanar pras pessoas ali e tal, o pessoal te vê, né? E quem tem caminhonete, ninguém tem caminhonete, aí a gente consegue uma F1000. Uma F1000. 1930. E aí, detalhe, né? F1000, só que seguinte, não tem freio. Não tem freio, tem que ter um motora bom que saiba ali segurar na caixa de marcha. Não tinha freio mesmo. Não tinha freio. Tem que ter um motora que saiba segurar na caixa de marcha. Eu fiquei sabendo depois, né? E aí, seguinte, só que pegou preço, e aí a agenda do Nenê, o Carlos Siegre, que cuidava da agenda do Maurício, falou, Bill, eu quero convidar o Maurício. E aí o Nenê falou, Bill, vai encaixar a agenda do Maurício, ele vai encontrar vocês no meio do trajeto, e, mano, se eu falar pro Maurício que não tem freio, ele não vai vir, né? Então eu não vou falar nada, né? E o homem veio mesmo, rapaz, e nós andamos a vila inteira. E aí, uma hora que Sem freio. Sem freio.
embocou uma lomba assim, meu Deus, senhor, imagina se dá um acidente aqui. Só que a sorte é que o Bill é um homem de fé, né? De muita fé. Não, cara, resumo da ópera. Não deu nada, a gente seguiu todo o trajeto, passamos pela Mário Quintana, Timbaúva, foi um sucesso a carreata, né? Aí quando encerra a carreata, a gurizada vem falando, comemorando que deu tudo certo. Aí o Maurício descobre que a F1000 não tinha freio. Pô, sacanagem, né? Não, cara, são episódios que marcam a gente, sabe? Porque a gente aprende a fazer campanhas com alegria, com coração. E todo mundo que faz parte, quando a gente passava lá nesses lugares, o jingle não era só pra ocupar o espaço sonoro. O jingle era torcida, era Grito de guerra, gente de outros candidatos que estavam, quando a gente passava, cantava o jingle do Cantava jingle, o cantava jingle. o nosso jingle. Uhum. Isso é muito legal. Pegou preço. Pegou. Porque tem valor. Sabe? Tem um propósito. E aí, a história aqui, eu vou me meter na história do Bill. Tem uma frase que diz o seguinte: o diabo conhece teu nome, mas te chama pelos teus erros. Deus conhece teus erros, mas te chama pelo teu nome. Foi o trabalho e o propósito que ele fez quando começou a liderar as pessoas. Sabia os erros de cada um, mas dava oportunidade para recuperar e trabalhar para levar desenvolvimento primeiro para si, para sua família, esperança de pessoas que estavam quebradas. E esse talvez seja o propósito que a gente encontra espelhado na nossa história. Eu comecei em Porto Alegre quando vereador, não tinha nada para entregar, nem experiência de vida, tinha 19 anos. A única coisa que eu podia e abusava era aquilo que era de graça e que eu sabia fazer, que era dar carinho para as pessoas. Então, o nosso trabalho é um trabalho onde a gente humaniza a política, mas entrega carinho e entrega respeito. Eu fiz uma eleição lá muito baseada, muito relacionada com o público de terceira idade. E aí, dos principais veículos de informação, de comunicação aqui do Rio Grande do Sul fez uma entrevista comigo, que se trocar o meu nome e colocar o do Bill é a mesma coisa. E a Lídia, a repórter, não me conhecia, disse: não, tu fez o voto com jovens? Eu disse: não fiz nenhum voto com jovens. Muito pouco. Meu trabalho era com a terceira idade. Muito forte com a terceira. E expliquei pra ela que era o carinho, que muitas vezes o vô, a avó, tá em casa porque tem aposentadoria. Não é lembrado pelo filho, não é lembrado pelo neto, às vezes é tratado como estouro, né? Mas tá lá. E o único dia que eles têm carinho é no centro de convivência. Tem o bailinho, que tem a festa, que tem o bingo. E era aí que eu atuava. Então, quando a repórter publicou, foi a segunda matéria mais bonita que eu tive na minha história. Que trouxe a Lid, o queridinho das vovós. O Bill é o queridinho das vovós, é o queridinho da juventude, é o queridinho do movimento comunitário, por conta do que ele tem feito, do que nós temos ajudado, da forma com que a gente tem visto que dá pra fazer política. Nós não somos heróis de internet. Tá? Aquele que é o que se tem hoje em excesso. Jonathan, aquele que tu abre a porta da geladeira e ele sai dando entrevista. Sabe? Porque ligou a luz. Cara que quando começa a criar um personagem, quando a luz do celular tá ligado para gravar um vídeo, que realmente fala o que a gente quer ouvir, que diz o que a gente pensa, que legal o que ele tá dizendo. Mas quando apaga a câmera, não é nada daquilo que ele faz. Eu sei porque eu conheço essa história do Bill. Muitos vereadores, muitos deputados atuais, muitos políticos atuais não sabem como é o drama de uma mãe lutar por uma vaga na creche para criança. Não sabe como é que faz para trocar uma lâmpada num poste. Nunca teve a oportunidade de ajudar a pavimentar uma rua. Não sabe o que é o drama de quem tem uma doença e precisa de um remédio. E nós sabemos isso. Essa dor a gente já passou por ela. Muitas e muitas vezes continuamos passando e não vamos abrir mão dela. Mesmo que a política de internet não seja e não valorize esse trabalho, nós valorizamos o contato humano. Isso a gente não abre mão. Sabe, Maurício, pegando esse gancho aí, fazem quase 10 anos que eu atuo na política, né? Mais especificamente no marketing. E em muitos eventos, em muitas situações, a gente vê parlamentares, é até engraçado de falar, né? Chega no evento, puxa o celular, e isso acontece bastante, tá? Tira 2 fotos, pede pra alguém filmar, ou quando tá com a equipe, bota alguém da equipe filmar, aperta 2, 3 mãos e vai embora. Né? Então, hoje tem se preocupado muito, as pessoas têm se preocupado em parecer muito, né? Então, colabora com isso que tu acabou de falar. E importante que as pessoas saibam
que, na minha opinião, não temos hoje a maioria das pessoas, a maioria dos políticos, como sendo aquele político que faz, que realmente, aquele grupo de pessoas que, coerente, está querendo o bem da sociedade. Na minha visão, não temos. Mas nós temos sim, e isso tem que deixar claro, temos pessoas e temos um grupo que realmente quer fazer acontecer. Então é muito fácil falar, não, político nenhum presta. Eu escuto isso de vez em quando nas minhas andanças por aí. Mas não é assim também. Existem vários políticos que eu conheço, que são pessoas que eu chamo de verdade, sabe? São pessoas que realmente se preocupam com os outros. Então, achei muito boa a tua colocação. Realmente é isso mesmo. Existe aquele político de internet e existe aquele cara que não tem problema algum, ele é bom nas redes, só que é o cara que realmente está preocupado em fazer acontecer, né? Para isso também tem que ter história, né? E a gente tem observado aí nas tuas pautas, Maurício, tu te posicionar de uma maneira bem forte, agora mudando um pouquinho, com relação à maioridade penal. E eu queria saber de ti, qual é o embasamento? Por que tu defende essa pauta? E também, como é que tu vai superar os obstáculos daquele grupo que pensa o contrário, né? Que entende que o menor infrator é uma criança, está desassistida e precisa de uma lição mais amena. Queria que tu te posicionasse referente a isso. Jonathan, a redução da maioridade penal é uma situação que a gente tem analisado com base no jornal, na estatística criminal, na oportunidade que a gente tem lido e tem visto que o próprio crime se vale de adolescentes que estão na vida torta para se valer dos benefícios que a lei concede a eles. Só que esse mesmo adolescente que pode votar com 16 anos, que muitas vezes sai fazendo filho desde cedo, tem responsabilidade para isso? Não tem responsabilidade para pagar pelo erro que cometeu? Esses dias eu vi uma entrevista de um jornalista que estava perguntando para um criminoso se a prisão fosse perpétua, ele cometeria aquele crime que ele cometeu? Ele disse não. Não cometeria. Se tivesse pena de morte, tu cometeria o crime que tu cometeu? Não. Por quê? Porque tem a dor, tem o custo, tem a oportunidade de fazer o livre-arbítrio para escolha. Hoje o que essa molecada tem visto é que não vai dar nada, eu vou ficar até os 18 anos, e muito me motivou, e eu compartilhei isso com o Bill. O Bill é um irmão em Cristo, tá? É um cara que tem princípios que segue a Bíblia. Mas eu levei 3 dias, fruto de uma situação que eu acompanhei em São Paulo, por conta dessa minha participação com a rede de combate à pedofilia, de um vídeo que me quebrou. Que foi um grupo de jovens, seus 15, 16, 17 e um maior de idade, que pegaram 2 crianças, uma de 8 anos e uma de 10 anos, e fizeram um estupro coletivo dela. E o vídeo era triste, a imagem é horrenda, as 2 crianças chorando no banho, se lavando, enquanto eles riam dela. Foi uma comoção, pais desestruturados, família desestruturada, quebrada, permitiram que isso acontecesse nos pés da comunidade. A gravidade do assunto foi tão grande que o maior de idade fugiu para a Bahia, foi preso, e o guarda que o prendeu disse o seguinte, gravou um vídeo, infelizmente eu tô tendo que entregar ele em vida aqui. Esse é o testemunho de quem por mais que crê em Deus, diga que não aguenta mais. Só que esse grupo de 14 e 15 anos de adolescentes já tinha cometido isso em outras ocasiões. Nada os culpava, nada os prendia, nada os segurava. Então é o seguinte, vamos ter que mudar isso. Esse tipo de ação mexe com muitos valores, mas um principal valor hoje que a gente tem que lidar, e o Bill e eu, a gente tem um trabalho nisso, é resgatar o papel da família na vida da criança. Porque é ilusão que vai conseguir ter tudo, acesso a tudo, pra tranquilizar os teus filhos. É ilusão. Mas quando tem pai e mãe presente, tu consegue combater isso. E hoje os pais têm delegado para as escolas educarem filhos. Escola não é lugar de educar os valores cidadãos dele. Escola é o lugar de trazer cultura, informação, ensinar geografia, português, ensinar a ser gente em casa. É o exemplo que o pai e a mãe dá.
E é isso que a gente tem nutrido. A expectativa que eu tenho de poder reduzir, em especial para casos graves, crimes graves, a redução da maioridade penal é uma realidade que a gente vai perseguir. Porque, efetivamente, um jovem de 14, 15 anos já é um adulto. Pode fazer tanta coisa, mas vai poder também ter que arcar com as consequências. Tem que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado. Sob pena do que a gente vive uma sociedade acuada, por cada vez mais os jovens entrando no mundo do crime, sem ter oportunidade de olhar um novo caminho e dizer o seguinte, ali eu vou me arrepender. E seguindo nessa linha, Bill, sobre o skate, o hip hop e essa cultura aí que tu adentra aí na comunidade, como que a cultura do skate, por exemplo, poderia beneficiar esses jovens para que não aconteça isso que o Maurício falou, ao se darem conta, se depararem com uma família desestruturada, eles possam encontrar, quem sabe, no esporte esse refúgio, né, esse equilíbrio, para que não se repita fatos como esse. Tu sabe, Jonathan, minha avó era detentora de uma sabedoria popular muito grande, né? Minha avó era uma descendente de charrua que veio lá de Uruguaiana com 7 filhos em 1970. Foi parar lá na Bom Jesus. Minha avó tinha ditados assim, daquela sabedoria popular que eu carrego comigo até hoje. E ela sempre dizia, Giovanni, cabeça vazia, oficina pro diabo. Te ocupa. Né? Eu cresci ouvindo isso, né? Então, esse ditado ele é uma profunda verdade. Se os nossos jovens não estiverem ocupando nesse período que ele está se formando como cidadão, que ele está formando uma consciência cidadã, se ele não tiver em ambientes, em espaços que o eduquem, né, que o incentivem ele às suas aptidões artísticas, culturais, que façam com que eles, né, enxerguem o mundo de uma maneira mais ampla, tem outras coisas aí, tem a droga, tem o álcool, né, a depressão. Então eu acredito muito no poder da cultura e no esporte. Por isso que desde cedo eu incentivo, o skate me tocou muito. Né? Então por isso que eu incentivo muito o skate. Por que o skate? Porque é a primeira vez que eu saio do Mário Quintana, lá em 2001, né, saiu fugido da minha mãe. Eu disse pra minha mãe que eu ia no Chico Mendes, inaugurou a pista de skate do IAPI. Né? A gente tava fazendo o Go Skate Day lá agora. Por muito tempo foi a maior skate park plaza da América, que foi a pista do IAPI, lá em Porto Alegre. E eu saio lá da minha vila, andava de skate na rua de areia. Saí eu mais 2 amigos, e a gente chega no IAPI e vê ter ali uns 1000 jovens andando de skate. Cara, ali eu vi que o mundo era muito maior que a minha vila, sabe? Aquilo me abriu a mente, assim. E aí, no skate, por isso que eu falo do skate, por quê? O skate, a gente tinha que falar inglês. Todo skatista fala 5% de inglês. Que as manobras são em inglês. Ollie, flip, né? O meu inglês é bem ruim, né? Mas o nome das manobras eu sabia. 50, né? Nose grind, frontside, blindside. Chuta mais um aí. Hard flip, nose manual. Então a gente aprendia o inglês. O skate me ensinou um pouco de marcenaria também, por causa que tinha o shape, né? Tinha a questão da lixa, tinha que pegar ali. As minhas experiências com coisas, lidar com ferramenta foi no skate. Tinha que tirar rolamento, consertar rolamento, limpar rolamento, né? Então o skate ele me deu essa vivência de sair de dentro do bairro, de olhar as revistas internacionais, de olhar os vídeos internacionais. Isso me deu uma vivência e uma bagagem que, juntando com o hip hop, que eu conheci o hip hop lá no final dos anos 90 também, através do meu cunhado, que foi empresário dos Racionais MCs aqui no sul do Brasil por um bom tempo, o rap também me ensinou a ter uma consciência crítica, né? Ouvir Mano Brown, e aí o Mano Brown foi o pai que eu não tive, porque minha mãe é uma mãe solo e eu cresci ouvindo rap, entendeu? E as músicas, no contexto da música, dizendo, ó, o crime tá aqui, se tu fizer ele, tu vai ter esse caminho e vai sofrer essas consequências. Quem escuta as letras pela metade entende que é apologia, mas uma letra do Racionais, ele mostra a decisão que tu toma, né, em seguir o caminho errado. Então, eu acredito muito nessa cultura de estar lá na base, na periferia, né, levando o esporte, levando a cultura, para que o jovem, de fato, não chegue nesse ponto que o Maurício estava falando. E se ele chegar, ele chega consciente. Portanto, a gente olha os Estados Unidos e a gente vê o quanto os Estados Unidos incentiva o esporte na base colegial, né?
E aí a gente olha para o Brasil, a gente olha para o Rio Grande do Sul, a gente está anos-luz atrás. Né? A gente está anos-luz atrás. O nosso esporte tinha que ser fomentado dentro das escolas. Né? Até o que a gente tinha, a gente se perdeu. A gente tinha campeonatos escolares, a gente tinha muita coisa bacana. A gente tinha escola aberta. Para mim, o Maurício sabe disso, uma das maiores procrastinação do Estado é deixar as escolas fechadas nos finais de semana. Porque a gente chega em comunidade periférica que o único equipamento público de qualidade que tem é a escola, que tem o ginásio, que tem a quadra, que tem um ambiente bacana. E o que acontece no final de semana? Porta fechada. Isso aí eu ia te perguntar também. Na tua visão, como parlamentar, o que falta? Aonde que o Estado ele está desassistindo essas famílias, esses jovens? O que poderia ser feito na tua visão? Né? Como resolver? Na verdade, a gente entende assim, o que acontece, o executivo, ele trabalha em cima daquilo que está na agenda dele. Todo governante, todo cara que se elege, ele escolhe prioridades na agenda. Né? E o que a gente vê no Rio Grande do Sul ao longo dos anos, a educação não é prioridade na agenda. Como assim? Por que tá falando disso, vereador? Pega uma criança hoje, tu que tá assistindo aí, pega uma criança que estuda numa escola pública, tá? Que tá lá na 6ª série, na 7ª série. 90% dessas crianças não sabe fazer interpretação de texto, porque é uma política do Estado passar de ano sem precisar ter um bom desempenho. 4 matérias, se eu não me engano? Rodou em 4 matérias, mas tem presença, passa de ano. E a gente tá formando uma geração que a gente vai sentir daqui a uns anos, que é uma falta de mão de obra qualificada. A gente não vai ter mão de obra qualificada. Por quê? Porque a nossa rede de ensino não é prioridade, não está na agenda do executivo, entendeu? E a gente está formando o futuro do Rio Grande do Sul está se formando sem saber interpretar um texto. Que mão de obra, que jovem, que cidadão a gente está formando. E isso, repito, não está na agenda, não é uma prioridade. Né? Por isso o nosso desafio de ir para a Assembleia Legislativa, e por isso que eu me coloquei meu nome à disposição à pré-candidatura, porque a gente vai pautar como prioridade, a gente vai fazer frente parlamentar, a gente vai fazer movimento para que o próximo governador entenda a importância de educação ser um pilar dessa reconstrução do nosso Estado. Giovanni Bill, então, pré-candidato a deputado estadual, né? Mais um desafio aí na tua vida, né? Como o Maurício bem falou, ele conhece muito melhor a tua história, né? E também falou a respeito da tua iniciativa lá referente ao skate, ao hip hop. Mas agora eu quero mudar um pouquinho, porque eu acho que é um assunto bem importante, Maurício, e é uma pauta que, infelizmente, eu digo assim, precisamos tratar, né? Que é o aumento, eu diria quase uma explosão do câncer, né? E aí tu tem aí na tua pauta toda essa questão do Banco Nacional de Câncer, o Banco de Combate ao Câncer. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também, que eu acho que, infelizmente, é uma pauta hoje que é necessária, né? Nós temos diversos casos, todo mundo conhece alguém, infelizmente, que teve, né, ou tem câncer. Então, fala um pouquinho para nós sobre isso, por favor. John, eu vou falar, antes de falar do Banco Nacional de Combate ao Câncer, eu vou te falar como o Bill e eu, a gente trabalha. A oportunidade que a gente dá para quem nos acompanha é trazer temas que são importantes, trazer sugestões, trazer crítica, reclamação, o que tem, mas sobretudo também dá oportunidade para nos usar como um canal de transformação. E esse projeto que eu coloquei em Brasília, no meu mandato de deputado federal, que hoje está engavetado no Senado da República, porque tem interesses que não querem vê-lo acontecer, foi construído através dos médicos da oncologia, um comitê de pesquisa, de investigação científica que eles têm, encabeçado pelo Dr. Pedrini, que diz o seguinte: olha, Maurício, tá acontecendo aqui um negócio que a gente pode mudar e levar mais saúde, mais oportunidade, quem sabe a cura, quem sabe a oportunidade da autonomia, tirar do leito hospitalar para devolver para a família, para casa, para voltar a caminhar, para ter independência. E aí eu fui entender com ele o que era isso. No Brasil são mais de 1.000 tratamentos experimentais de combate ao câncer. Protocolos que os médicos estão em investigação
para ver os resultados que trazem. Aquele caso de São Paulo, da médica de Campinas, que fez com que 6 paralíticos voltassem a andar, é um tratamento experimental. Ela está em curso com esse tratamento há mais de 20 anos. A burocracia, a falta de sensibilidade, que é o que o Bill disse sobre a educação, sobre a agenda do poder público, mas também o interesse econômico que está por trás disso, não quer que isso avance. Eu te pergunto, o traficante não vende droga para matar o usuário. Tem quem queira que o tratamento continue sendo para tratar e não para curar. Eu ia te perguntar, por que na tua visão essa resistência? Tá dito, tô abrindo aqui. Que interesse tem de criar tanta burocracia para tratamentos que podem salvar vidas, melhorar, dar melhores condições? Por que leva 20, 30 anos? Por que o nosso cientista sai do Brasil e vai morar no exterior? Por que a gente não pode investir quem é daqui? E essa médica de São Paulo fez com o dinheiro dela, com a estrutura dela. Cadê o poder público para investir em tratamentos que possam trazer oportunidade para quem está doente? E o Banco Nacional de Combate ao Câncer era uma reunião, cara, uma plataforma que reúne todos os tratamentos experimentais com o tipo de câncer que está sendo observado e com os protocolos que podem ser adotados por quem sofre com aquela doença. E eu digo isso com a experiência de quem já ajudou a buscar protocolos inovadores aqui para o Rio Grande do Sul. Tem um caso de um amigo, de um colega de trabalho que o pai dele tinha um câncer raro atrás da traqueia, e graças a um protocolo que ele buscou em Curitiba, conseguiu fazer o credenciamento aqui na rede hospitalar de Passo Fundo para o tratamento dele. Chegou tarde, infelizmente. Nós vimos o pai dele se despedir. Mas quantos outros podem estar sendo salvos a partir desse tipo de protocolo? E aí, Jonathan, mais grave. Eu fiz esse projeto em 2019. Ele está tramitando já há 8 anos, 7 anos. E há interesses, então. Tem interesse. Escusos para que realmente não avance. Tudo em Brasília tem interesse, Mário. É porque hoje a indústria... A gente tem que lutar contra isso. Porque a indústria em si, né? A indústria farmacêutica, ela é um conglomerado, assim, é algo gigantesco, né? E outra, eu vou te dizer, não só a indústria, mas a Anvisa, os protocolos, a exigência, a burocracia, a falta de resolutividade. Meu propósito na condição de pré-candidato é também para resolver isso, mas aí também uma questão que é minha, porque eu vi o câncer na minha família. Meu irmão foi diagnosticado com câncer e eu vi a minha família se quebrar. Quantas famílias estão nos assistindo agora e não tem um irmão, um parente, um amigo sofrendo com isso? E, recentemente o Bill e eu, nós entramos em contato, a gente teve que judicializar um caso de uma menina que tem câncer de fígado. O primeiro tratamento quimioterápico dela não foi aceito, não foi coberto pelo plano de saúde, custou R$47 mil. Quem é que tem R$47 mil para desembolsar? Assim? É a vida dela ou é o dinheiro dela? E aí, felizmente, pela via judicial a gente conseguiu, mas eu te pergunto, será que não está errado a ótica de olhar a questão da saúde? A gente precisa lutar por mais investimento em prevenção, mas também em oportunidade de trazer cura de outras formas. Eu recomendei agora pro Giovanni Bill, um médico aqui de Voti, me trouxe uma ideia simples que para mim funcionou. Homeopática. Cúrcuma com pimenta preta. Um alto poder anti-inflamatório. Mas para mim, eu que tava com congestão, tem problema de sinusite, rinite, lá me resolveu a vida. Todo dia de manhã virei o maior propagandista disso. E por que com a pimenta preta? E olha a explicação que é científica. Eu acho que vale a pena tu falar essa dica pro pessoal da de casa. Aqui, ó, segue a dica aqui, anota, pega o bloquinho aí. Aqui também é saúde. Aqui, eu numa condição de sinusite, rinocinusite viral, o médico disse, eu não vou te indicar remédio, vou te indicar um princípio aqui que eu estudo. E ele me disse que a cúrcuma, o princípio ativo é curcumina, que é um alto anti-inflamatório para o organismo. Só que consumida isoladamente, ela passa muito rápido no trato digestivo e a gente não acaba pegando todas as benesses. Quando combinada com a pimenta, que o princípio ativo é a piperina, ela aumenta em 2.000 vezes a absorção da cúrcuma. E Jonas, eu vou admitir aqui, eu fui cético. Não vou acreditar nisso. Mas a tosse, a rinite, a congestão estava tão grande, as noites estavam tão mal dormidas que eu passei passei na frente de uma loja de homeopáticos, de produtos naturais, e tinha tal da cúrcuma com pimenta. Em 3 dias, eu me senti, eu nunca tinha tido, e até hoje estou tendo noites que eu nunca tinha tido. Livre
livre da congestão, mas a minha esposa diz livre do ronco. olha ela, tá fazendo bem pro casamento isso. Né? E ela também começou a usar, se sentiu bem, indiquei pro Giovanni Bill. Sou adepto também. Meio torto, assim, porque às vezes ele erra o dia, às vezes ele erra a dose, mas é um alto poder anti-inflamatório. E eu e o Bill, a gente tem um cuidado grande, porque a gente viveu e vive a realidade de Porto Alegre. E aqui tem um assunto que a gente vai lutar muito, que é, para quem é pai, para quem é mãe e vê seu filho com sobrepeso, isso é uma realidade no mundo inteiro. A condição e o alimento ultraprocessado, quem tem levado ele para dentro de casa somos nós. A gente não consegue entender o rótulo, mas um achocolatadinho daqueles famoso é metade açúcar, metade produto químico. Leite, chocolate e muito açúcar. O suco, que a gente acha que está comprando um produto natural, está levando néctar para dentro de casa. 5, 10% de suco e muito açúcar, muito conservante. E aí a gente tem que combater isso com prevenção. E onde o Bill entra? Nessa ferramental que ele tem no desenvolvimento e na integração através do esporte. E o Bill foi modesto aqui, porque no mandato dele, hoje, a região que ele atua é uma das regiões de Porto Alegre que mais investimentos tem. Nós ajudamos e fizemos em conjunto a construção de um novo posto de saúde para a Zona Norte de Porto Alegre. Nós levamos banheiro para uma praça. Fica pronto esse ano ainda. Para uma praça chamada Praça México, lá na Zona Norte. Na Zona Norte da capital. Fizemos a melhoria e investimento num campo de futebol. Demos condições para fazer pavimentação de ruas, investimento na saúde. Graças ao quê? A preocupação que a gente tem com quem está desassistido. E isso é trabalhar preventivamente para que a pessoa não adoeça. E é uma pauta que nós temos em comum nos nossos mandatos. Isso ia entrar aqui na pauta, mas vou aproveitar aqui a questão da saúde e realmente essa obra, esse investimento que foi feito. Me fala um pouquinho sobre isso, Bill. Qual é a tua relação com isso? Hoje, se tem um tema que preocupa o brasileiro, principalmente o gaúcho, é a questão da saúde, né? A gente acompanha os índices da perca de renda da população brasileira e isso está fazendo com que muitas pessoas da classe média que tinham, por segurança, um plano de saúde, tinham essa estabilidade, acabaram tendo que abrir mão do plano de saúde e migraram para o SUS. E aí a gente pega um SUS que tem um passivo da pandemia, de cirurgias, de exames, que passou a grande metropolitana pelo período das enchentes, que colapsou o nosso sistema único de saúde da região, do Vale dos Sinos, metropolitana, que como Canoas, Gravataí, Cachoeirinha. Então a gente vive um colapso da saúde num atraso de cirurgias, num atraso de consultas, né? E como o Maurício e ele levanta isso, a gente está trabalhando isso. Então, hoje, uma das grandes preocupações do gaúcho é a questão da saúde. Né? A questão da saúde é algo que tem que entrar na agenda do executivo. Tem que estar na agenda do próximo governador a pauta da saúde. Nós temos cirurgias atrasadas, nós temos consultas atrasadas, nós temos aí um cidadão comum que está há 4 anos esperando uma consulta de oftalmologia, entendeu? E aqui o cidadão sabe o que eu estou falando, conhece algum caso de familiar que está esperando, ou um familiar que morreu esperando uma cirurgia, e já veio a óbito, né? Então, nós acreditamos muito na importância da saúde local, da saúde preventiva, né? É por isso que, quando o Maurício, deputado federal, eu fui a Brasília e a gente captou recurso com o Maurício, deputado, com o senador Lazier Martins, para construir uma unidade básica de saúde numa das regiões com menor IDH de Porto Alegre, que é a Timbaúva, Mário Quintana. Por quê? Porque lembra da obra do aeroporto, de ampliação do aeroporto? Tinha que remover a tradicional Vila Nazaré. Uma Vila Nazaré, quase 2.000 famílias. Essas famílias foram divididas em 2 lotes. Um lote foi para Assis Brasil, para o loteamento Senhor do Bonfim, e o segundo remessa dessas famílias, mais de 1.300 famílias, foram para Timbaúva, uma região que já tinha os seus desafios sociais. E eles foram para lá sem posto de saúde, sem creche, sem escola. E quando a gente assume o mandato em 2021, a gente pergunta para o prefeito Sebastião Melo se tinha recurso para fazer o posto de saúde, que no projeto tinha. Mas ele falou, Bill, não foi reservado. Não está na lei orçamentária anual. Nós
Temos que lutar para a próxima. Eu falei, posso buscar recurso? E ele falou, pode. Foi então que eu bati no gabinete do Maurício, no gabinete do Lazier, e a gente conseguiu recurso. Eu também, como parlamentar, tenho recurso, e a gente destinou recurso, juntamos um montante ali de 2,5 milhões. O secretário Fernando Ritter fez a parte da prefeitura. A gente está com a obra lá 70% pronta, e em breve aí, mais de 13 mil famílias vão ter o atendimento básico preventivo. Vai sair do papel, então. Já tá saindo. Já tá saindo. Já tá saindo. Porque o que a gente vê... Nós vamos quase peão de obra, porque toda semana estamos lá fiscalizando a obra. Jonathan, o que a gente vê assim, tá? As regiões muito vulneráveis da cidade, as pessoas, por incrível que pareça, se elas sentem uma dor de cabeça, elas não têm dinheiro para ir na farmácia e comprar um paracetamol. Elas precisam consultar. Se elas têm uma simples dor que a gente sente, e quem tem um pouco mais de condição vai lá e compra o remédio, as regiões mais vulneráveis as pessoas não têm. Então elas buscam muito o atendimento básico. Elas buscam muito esse acesso, né? É por isso que as unidades de saúde dentro dos territórios são muito importantes. Por quê? Ela previne a superlotação das UPAs. Que esse dia eu estava vendo uma matéria que muitas das consultas nas UPAs poderiam iniciar o tratamento na unidade básica local. Por isso o Maurício me ajudou com isso. E o Maurício me ajudou também com uma interlocução com o Ministério da Saúde, junto com o Fernando Ritter, para construir uma outra unidade de saúde, que é a Chácara da Fumaça, que está em licitação e que em breve aí a gente vai ter a empresa ganhadora, mais de 4 milhões de investimento, também mais, ali vai ser 14 mil pessoas que vão ser beneficiadas. Então a gente vem pautando isso na nossa luta pública, a importância da saúde básica, a saúde local, a saúde dentro do território, né? E é por isso que o Maurício me desafiou, e ele é um dos grandes responsáveis por eu estar pré-candidato a deputado estadual, porque o Bill falou, Bill, eu tô voltando para Brasília, e eu preciso ter um interlocutor aqui com o nosso mandato, né? E o Maurício me desafiou esse desafio aí, e a gente crê muito aí que a gente vai ter 2 mandatos pautados de fato para a população, e principalmente para aquela população que mais precisa de política pública. E olha só como a gente não esquece quem são os atores, né? A gente falou aqui sobre o Conselho Tutelar. Nosso trabalho com o Conselho Tutelar é ao lado deles. Nosso trabalho com os conselheiros do Orçamento Participativo em Porto Alegre, que define os rumos, as metas de investimento, é ao lado. E o Bill tem demonstrado uma situação que a gente vai fazer com que possa mostrar o papel da saúde preventiva. Os agentes comunitários de saúde são fundamentais, porque tem coisas que não precisa chegar até a UPA. Tem situações que não precisa chegar no posto de saúde. Quando tem uma rede e nós queremos apadrinhar isso como uma ferramenta, uma estratégia de saúde da família, é a ampliação dos agentes comunitários de saúde entrando na tua casa e medindo a pressão, vendo quais são as condições. Ele tem uma interlocução, uma visão ampla, porque ele não é só agente comunitário de saúde. Ele não mede a glicose, não mede a pressão, ele mede tudo isso, mas vê também condições de insalubridade que pessoas estão passando, convivência próxima do lixo, focos de dengue, situações de violência doméstica. Traz todo um repertório onde o poder público pode dar a iniciativa e mudar a vida de pessoas que hoje não encontraram ainda a saída. E esse é o canal que a gente tem. E o orçamento participativo, na tua visão, ele engloba, ele aproxima o poder público da comunidade? Tem que aprender a ouvir. Muitas vezes tem... E a gente convive com isso, né, Bill? Tem muita gente que chega aqui com solução pronta. E aí e cria cenários, cria projetos. Irreal muitas vezes, né? Que quando dá oportunidade para que governe, mostra o fracasso que é. A gente aprende com os nossos erros. Mas a nossa tentativa e a forma com que a gente aprendeu a fazer política é pensar exatamente fora da caixa. O que não foi pensado ainda? Tem muitas das oportunidades que a gente fez dessa forma e os resultados foram muito melhores do que estavam sendo colecionados. E às vezes que a gente errou não teve soberba para dizer o seguinte, como era melhor. Tem uma frase que diz que porta velha não abre caminho novo. Então a gente tem que aprender a abrir portas novas, gente nova fazendo política nova. E tem aquela definição do Einstein que diz loucura é fazer as mesmas coisas de sempre e esperar um resultado diferente. Jonathan, o orçamento participativo, eu sou suspeito para falar porque eu sou cria do orçamento participativo. O Maurício foi secretário na gestão Fogaça
quando tem a transição de governo, onde o PT cria o orçamento participativo em 89, com Olívio Dutra, e se tinha uma narrativa muito forte de que o Fogaça assumindo ia acabar com o orçamento participativo. O Fogaça assume a prefeitura de Porto Alegre e mantém o orçamento participativo. Qualifica, né? Qualifica, cria outras alternativas. E o Maurício foi secretário nesse tempo de transição. Falecido e saudoso César Busato foi responsável por essa transição, junto com outros políticos também importantes da época ali. Eu sou cria desse orçamento participativo, dessa repaginação do orçamento participativo. E o orçamento participativo ele me ensinou muitas coisas. Primeiro, o gestor, tá? Por mais bem interessado que ele seja, o gestor que está lá na ponta, que trabalha na prefeitura, seja ele servidor de carreira ou seja ele CC, cara, acabou 6 horas da tarde, ele vai para casa. Acabou o ponto dele, ele vai para casa. Quem é que fica dentro da comunidade? O líder comunitário, o conselheiro, o delegado. Então, a liderança comunitária, ela sabe o que acontece na noite na comunidade, ela conhece o clima da comunidade, ela conhece os becos, conhece os acessos, quando chove, ela tem a percepção, ela sabe por onde a água vai escorrer, qual é o arroio que transborda. Então, o líder comunitário, ele traz uma contribuição de vivência para o executivo, para o prefeito. Hoje tem mais de 800 cidades que implantam o orçamento participativo. Perfeito. Desde de Manhattan, tá? As cidades da Europa, como Barcelona, Madrid, tá? E cidades da África, que depois da redemocratização, implantaram a democracia, estão implantando a democracia participativa, algo que surgiu aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque não é quem diz o que tem que ser feito no município, não é o governo, é a comunidade. Diz, ó, aqui na verdade a gente precisa de uma escola. Aqui. E quando a escola é construída, não foi a prefeitura que fez, foi os moradores que lutaram. Dá pertencimento, então, né? A depredação num espaço construído com orçamento participativo é quase nula. Porque as pessoas dizem, não, tu não vai sujar isso aí, mano. Isso aí foi nós que participamos da reunião, isso aí é nosso. Vocês não vão avacalhar isso aqui, porque nós fomos em chuva, em sol e vento, sabe? Então isso traz as obras do orçamento participativo, ela dá um pertencimento muito grande para as comunidades. Bom, a parte comunitária, e aí, Maurício e Jonathan, você vai entender o que eu vou falar. O problema do Brasil não é líderes. O Brasil tem muitos líderes. O Brasil tem muitos líderes. Líderes partidários, líderes religiosos, líderes políticos. O problema do Brasil é liderança. Tá faltando liderança genuína. Nomenclatura de líder tem muito. Líder genuíno, que sabe liderar, que chama a responsabilidade para si. Ei, isso é o que está faltando com que o Brasil, né, estagne do jeito que está. O orçamento participativo é um grande lugar que forma líderes. Eu vim de lá. Perfeito. A gente está se encaminhando para o final aqui, que a gente sabe da agenda de vocês. Então, mas um ponto importante, Maurício, pré-candidato a deputado federal, é a questão do microcrédito, né? Teve à frente aí do Badesul, a agência de fomento aqui do estado, e eu queria entender um pouco melhor o que tu pensa, essa visão ligada a esse fomento, esse microcrédito e as microempresas e empresas. Eu conheço bem isso porque quando secretário da micro e pequena empresa aqui no Rio Grande do Sul, a gente montou o Programa Gaúcho de Microcrédito, um programa que emprestou mais de 500 milhões para 115 mil pessoas. E recentemente tem uma propaganda que me chama a atenção. Nós somos uma agência que trabalha com empresas. Empresas para alguns são galpões, prédios, grandes lojas. Mas para nós é o nome, é o Jonathan, é o Bill, é o Maurício. E essa visão humanística de entender quem é a pessoa que está por trás. Para nós o microcrédito não é uma ferramenta só para dar oportunidade, mas é para reconhecer que mesmo informal, mesmo o dono da barraquinha de cachorro-quente, o borracheiro, o verdureiro, são tão empresários quanto qualquer outro grande empresário que tem o Brasil, o mundo. E a oportunidade que a gente quer é levar crédito que não o individe. Fazer com que aquilo que rompe a ótica do sistema financeiro tradicional. A gente vê essa roubalheira que está tendo nos bancos, como o caso do Banco Master, outros casos que já são conhecidos pela grande mídia, mas a nossa preocupação é fazer com que o empreendedor, quem tem vontade de fazer o seu brick, possa dar certo,
sem se endividar. Porque muitas vezes o banco gosta de emprestar dinheiro para quem já tem dinheiro, sabe? Quem tá lutando no dia a dia, que divide o bolso da empresa com o da família, sabe quanto é difícil poder prosperar o negócio sem cair na mão de uma taxa de juros muito alta, do cheque especial, do cartão de crédito. E o microcrédito é uma ferramenta que é impressionante. Ela escreveu história aqui no Rio Grande do Sul, fez marcas que mudaram vidas de pessoas. Nós temos um caso que foi feirante em Porto Alegre, na Feira Modelo lá do Beira-Rio, dono hoje da Casa dos Cereais, vizinho aqui de Montenegro. Ele vendia pão, bolo, cookie e queijo, salame na feira, 2, 3 vezes por semana. Hoje ele é empresário de uma empresa que vende granola especial para 7 estados do Brasil, exporta para a Austrália, exporta para os Estados Unidos e tem um faturamento de mais de 15 milhões de receita por ano. O cara que foi investido através do microcrédito. E eu posso te contar histórias de outras pessoas que não têm essas grandes cifras, mas conquistaram a sua independência. Estava no emprego que não gostava, carteira assinada, mas era empreendedora, estava muitas vezes sendo contida pela segurança da carteira de trabalho. E resolveu dar o peitaço e botar seu negócio, faz decoração de festa, tem loja de chás, trabalha com vendas, trabalha com representação, e estão dando certo. O que falta para o governo do estado, e é uma missão que nós temos, que Brasília tem os recursos, o estado precisa do articulador, e o governo precisa empreender que estar ao lado de cada gaúcho, ajuda a construir uma nova economia. Não é só dar benefício para trazer gente de fora, é acima de tudo valorizar quem já está dentro. É que muitas pessoas têm entendimento que isso é uma espécie de favor, né? Traz um benefício que, digamos assim, é quase injusto, mas não é. Muitas vezes o cara simplesmente ele tá naquele dia a dia, e empreender no Brasil é um desafio hoje, Verdade. né? Todo mundo que empreende sabe, e precisa desse empurrãozinho, né? Então, realmente é algo de suma importância. E aí eu também entro já aproveitando isso no gancho da outra pergunta que eu queria te fazer, que é a relação do empreendedorismo e do emprego de pessoas 40 a mais. Isso é uma realidade que a gente tem visto. Eu te faço o desafio. Vai no mercado e faz 2 compras. Uma num caixa que tem um jovem dessa nova geração que muitas vezes não vai te olhar no olho, não te dá bom dia, boa tarde, boa noite. Tá ali porque ele precisa daquele recurso para comprar um celular. Tá ocupando aquela cadeira ali porque ele precisa daquele dinheiro para fazer uma viagem. Tá ali porque ele quer fazer uma tatuagem. Quantos são os casos, Jonathan, que a gente vê disso? E aí faz uma segunda compra num caixa onde a pessoa tem mais de 40, mais de 50 anos. Ela pode ser mais devagar, pode não ter a mesma agilidade que tem, mas ela não vai ficar braba contigo por tu ter errado teu CPF na nota fiscal. Ela não vai ficar braba porque o cartão de crédito não passou. Ela vai te receber com boa tarde, boa noite, porque ela dá valor para o emprego. E isso é uma sensibilização que eu quero levar para os empreendedores, para os empresários. Abram postos de trabalho para quem tem mais de 40 anos. Muitos dizem que a gente está legislando em causa própria aqui, mas particularmente é uma mudança de cultura, porque hoje tem tantas pessoas que estão dispostas a ajudar e vestir a camiseta da equipe, da empresa, do time, que não estão tendo oportunidade. E essa sensibilização a gente faz porque o Brasil tem passado por isso, por uma cultura muito injusta de... em vez de construir oportunidade, em vez de ensinar a pescar, o Brasil está silenciando famílias e pessoas a um ostracismo de bolsa isso e bolsa aquilo. E as pessoas estão perdendo o apego por lutar por conquistas, que é o grande mal que a gente tem visto. Então eu acho que tem programas que são especiais, que ajudam e que dão o pontapé inicial, mas não pode criar dependência, porque a dependência muitas vezes vem carregada de um eito aqui ideológico que não contribui para a gente ver o Brasil passado a limpo. Perfeito. Bill, eu queria que tu deixasse agora uma mensagem final para quem está nos acompanhando, que tu dissesse assim, quando eles pensarem daqui 10 anos em Giovanni Bill, o que tu quer que as pessoas lembrem, pensem, e qual o legado que tu quer deixar com o teu trabalho, e também fale dessa tua missão agora como pré-candidato a deputado estadual. Primeiro eu queria deixar um recado aqui para todo mundo que nos assistiu até agora, um bate-papo com meu irmão Maurício Zedrick, meu mentor, meu parceiro, com o Jonathan.
com essa grande iniciativa aqui de trazer esse tema da política para um bom debate. Eu quero dizer que o Rio Grande do Sul tem jeito, o Brasil tem jeito, e nós vamos ser uma grande nação novamente, onde os nossos jovens vão desenvolver o seu potencial e vão viver a plenitude daquilo que uma nação rica pode lhe oferecer, que é cidadania, que é propósito, que é viver uma vida que faça sentido. Nós estaremos na linha de frente, nós estaremos assumindo, sempre que for preciso, a responsabilidade de dizer, ei, deixa para nós que a gente vai lutar para que isso aconteça. Né? A gente vem fazendo isso como voluntário, a gente vem fazendo isso no Parlamento Gaúcho, na capital como vereador, e a gente está de peito aberto, com muita disposição para fazer isso na Assembleia Legislativa. E é por esse motivo que a gente está colocando nosso nome à disposição como pré-candidato. Eu creio muito no Rio Grande do Sul, eu creio muito no Brasil, eu creio muito na minha geração. Nós vamos mudar a história do nosso estado, a gente vai mudar a história da nossa nação. Maurício Dzedrick, uma longa trajetória aí, né? Não é um desafio inesperado, já tem cancha, como dizemos aqui. Eu quero que tu fale aí para as pessoas que estão nos acompanhando, qual é o legado que daqui a 10 anos, quando falarem o teu nome, tu quer que as pessoas associem, e também dessa tua caminhada, a pré-candidatura aí a deputado federal para o estado. Eu quero que daqui a 10 anos as pessoas digam, pô, valeu a pena acreditar em guri. Essa é a mensagem que eu quero. Sabe, nos acompanharam aqui no podcast, nos acompanharam na vida política que a gente tem, e deixar um convite aqui muito especial para seguir o @Giovanni_Bill com Y, o @DepMauricioRS. Vocês vão ter histórias, experiências, a gente gosta muito de mostrar exemplos. Os exemplos fortificam aquilo que muitas vezes as palavras já não convencem mais por falta da expectativa, da esperança política. E daqui a 10 anos eu quero poder olhar para trás e dizer o seguinte, valeu a pena. Sabe? É uma vida que desgasta, que traz muitas cobranças muitas vezes injustas, porque não foi a nossa geração que trouxe o Brasil para esse jeito, mas é a nossa geração que está tentando transformar ele. E é para isso que eu quero te convocar, para conhecer o trabalho, para trazer crítica, ideia, sugestão, oportunidade de conhecer mais pessoas, porque quando a gente se reúne, quando a gente se junta, nada nos segura. E é isso que a gente tem feito. O Bill tem uma forma de dialogar muito legal com a cidade, que diz o seguinte, a maior dificuldade que tem é ser líder de líderes. E transformar isso. A gente quer te convidar para ser um líder junto numa caminhada de olhar o Rio Grande de um jeito diferente. Não em torno da política, mas em torno da tua vida. Em torno do teu propósito. Quais são as tuas frustrações, os teus desejos, para que juntos nós possamos pensar esse novo Rio Grande, esse novo Brasil que a gente sonha. Muito grato aí pela participação de vocês. Obrigado aí por reservarem esse espaço na agenda. E, pessoal, esse foi o Você Eleito, uma consultoria que engloba os pilares de uma campanha eleitoral vitoriosa, trazendo aí, como vocês puderam observar, lideranças e protagonistas aqui do nosso estado. Até o próximo programa e muito obrigado.